A Delegacia Central de Porto Alegre tinha aquele cheiro característico de café velho e papel. Era uma terça-feira comum de março, até que não foi mais. A delegada substituta Renata Silva atravessou a porta da recepção vestindo roupas simples. Calça jeans, blusa branca e uma mochila nos ombros. Seu cabelo crespo estava preso em um coque alto. Ela vinha de uma reunião informal com líderes comunitários e não estava uniformizada. Atrás do balcão, o investigador Paulo Henrique Tavares nem levantou os olhos da papelada. A entrada de serviço é pelos fundos. Ele disse sem olhar. Renata parou. Desculpe. Agora Paulo olhou. Seus olhos percorreram Renata da cabeça aos pés com um desdém mal disfarçado. Você está procurando o setor de denúncias anônimas? É no segundo andar. Mas se for para registrar queixa de pensão alimentícia, tem que ir no fórum. Eu trabalho aqui, Renata disse calmamente, mostrando sua identificação funcional. Paulo pegou a identificação e a examinou como se fosse falsificada. Delegada substituta? Ele riu. Desde quando colocam? Desde quando promovem tão rápido assim? Desde que alguém passa nos concursos e tem mérito. Renata respondeu, estendendo a mão para pegar sua identificação de volta. Paulo segurou o documento por mais tempo que o necessário. Olha, não sei que tipo de esquema você armou para conseguir esse cargo, mas aqui dentro a gente trabalha de verdade. Não é lugar para cotas nem para quem quer vida fácil. Renata sentiu o calor subir pelo pescoço, mas manteve a voz firme. Devolva minha identificação, por favor. Por favor, Paulo imitou seu tom. Que educada. Aposto que você é daquelas que fica fazendo denúncia por aí, reclamando de racismo em tudo. Qualquer bronca vira caso de polícia, né? Dois outros investigadores que passavam pelo corredor pararam para assistir à cena. Um deles, Marcos Ferreira, tinha um sorriso no rosto como se estivesse assistindo a um show. Paulo, vai devolver a identificação da moça ou não? Marcos perguntou, mas seu tom deixava claro que ele estava do lado de Paulo. Já vou. Só estou verificando se é autêntica. Sabe como é? Hoje em dia tem muito documento falso circulando por aí. Renata deu um passo à frente. Eu não vou pedir de novo. Paulo se levantou da cadeira, ainda segurando a identificação. Ele era alto, mais de 1,80 m, e usava isso para intimidar. Você não vai pedir de novo? Quem você pensa que é? Eu sou uma delegada da Polícia Civil e você está retendo meu documento funcional sem justificativa legal. Legal? Paulo riu alto. Você quer falar de legalidade comigo? Eu estou aqui há 15 anos, garota. 15 anos lidando com bandido, com traficante, com gente que realmente ameaça a sociedade. E agora você chega aqui com sua identidade de delegada substituta, provavelmente conseguida por causa dessas políticas de inclusão, e quer me dar lição de moral? Renata respirou fundo. Ela conhecia esse tipo. Tinha lidado com Paulo Henrique Tavares a vida inteira, só que com nomes diferentes. Homens que achavam que o distintivo lhes dava o direito de desrespeitar, de humilhar, de decidir quem merecia estar ali. Me devolva minha identificação agora. Paulo jogou o documento no balcão com força. Toma, mas vou te dar um conselho de graça. Se você realmente vai trabalhar aqui, é melhor aprender seu lugar. Aqui dentro não tem mimimi, não tem vitimismo. Aqui é polícia de verdade. Renata pegou sua identificação e olhou diretamente nos olhos de Paulo. Ela não desviou o olhar. Não baixou a cabeça. Anotado, investigador Tavares. Ela disse o nome dele olhando para o crachá em seu peito. Queria que ele soubesse que ela tinha decorado. Que ela não ia esquecer. Mas Paulo interpretou aquilo como submissão. Ele sorriu, satisfeito consigo mesmo. Ótimo. Bem-vinda à delegacia. Renata começou a se afastar em direção à escada. Mas Paulo não conseguiu resistir a um último comentário. Ah, e fica a dica. Se vier trabalhar aqui, vem de uniforme. Desse jeito você parece que está indo pedir cesta básica. Renata parou. Ela se virou lentamente. O que você disse? Paulo cruzou os braços, confiante. Você me ouviu. Estou só te orientando sobre o código de vestimenta adequado. Marcos Ferreira riu. É verdade. A gente tem padrões aqui. Renata deu 2 passos de volta em direção ao balcão. Sua voz estava calma,
Mas havia algo nela que fez Paulo inconscientemente recuar meio passo. Investigador Tavares, eu estava voltando de uma reunião com líderes comunitários do Morro da Cruz. Uma reunião sobre estratégias de policiamento comunitário e redução de conflitos entre a polícia e a população. Eu não preciso de uniforme para fazer meu trabalho quando estou em atividades externas. Paulo revirou os olhos. Policiamento comunitário, claro. Mais uma dessas ideias modernas que não servem para nada. Vocês ficam lá conversando com bandido, dando a outra face, e depois a gente que tem que limpar a bagunça. Interessante você chamar moradores de trabalhadores de bandidos. Se moram em favela, alguma coisa errada tem. A frase ficou pendurada no ar como fumaça tóxica. Renata sentiu algo se romper dentro dela. Não era raiva. Era uma clareza fria e cristalina. Ela tinha passado anos engolindo comentários assim, anos ouvindo insinuações, microagressões, racismo mal disfarçado de brincadeira ou preocupação. Mas desta vez era diferente. Desta vez ela tinha poder. Ou pelo menos ia ter em breve. Investigador Tavares, ela disse calmamente, você deveria escolher melhor suas palavras. Paulo deu de ombros. Por quê? É a verdade. Mas claro, a gente não pode falar a verdade hoje em dia sem ser cancelado. Tudo é racismo, tudo é preconceito. A gente não pode nem trabalhar direito. Trabalhar direito? A voz de Renata ficou mais afiada. Reter documento funcional de um superior, fazer comentários discriminatórios e julgar comunidades inteiras com base em onde moram. Isso é trabalhar direito para você? Superior? Paulo riu. Você é delegada substituta. Nem delegada titular é. Provavelmente vai ficar nesse cargo temporário e depois volta para sei lá o que você fazia antes. Marcos se aproximou do balcão. Paulo tem razão. A gente vê muito disso por aqui. Pessoal que consegue cargo por indicação, fica um tempo e depois desaparece. Nada pessoal. Mas é assim que funciona. Renata olhou para os dois homens. Paulo com seus 15 anos de serviço e zero progressão na carreira. Marcos com sua mediocridade confortável. Ambos tão confiantes em seu território, tão certos de que o sistema ia protegê-los para sempre. Nada pessoal, ela repetiu. Entendo. Ela se virou novamente para ir embora, mas Paulo aparentemente não sabia quando parar. Ei, espera, você não vai chorar nem nada, vai? Porque aqui a gente não tem tempo para drama. Se você não aguenta uma bronca, polícia não é lugar para você. Renata se virou de novo. Eu não levei nenhuma bronca, investigador. Eu fui desrespeitada. São coisas diferentes. Desrespeitada? Paulo bateu a mão no balcão. Você quer ver desrespeito? Desrespeito é bandido atirando em policial. Desrespeito é traficante dominando comunidade. Desrespeito é gente como você chegando aqui e querendo mudar tudo, dizendo que a gente faz tudo errado, que a polícia é racista, que a gente é o problema. Eu nunca disse que você é o problema. Não precisa dizer. Está escrito na sua cara. E então aconteceu. Paulo saiu de trás do balcão. Ele era grande, intimidador, e usava todo o seu tamanho para se impor. Ele se aproximou de Renata até ficar desconfortavelmente perto. Você é daquelas, né? Daquelas que acham que o mundo deve tudo para vocês. Que chegam em qualquer lugar exigindo respeito sem fazer nada para merecer. Ficam gritando racismo, 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 mas nunca olham para o próprio comportamento. Renata não recuou. Investigador Tavares, você está muito perto de mim. Estou? Que pena. Você vai fazer o quê? Vai me denunciar? Vai dizer que eu te agredi? Eu vou pedir pela última vez que você se afaste. Paulo sorriu, um sorriso cruel, cheio de anos de impunidade. Não. E então ele estendeu a mão e deu um tapa no ombro de Renata. Não foi forte o suficiente para machucá-la, mas foi proposital. Foi humilhante. Foi uma demonstração clara de poder. Ops! Paulo disse com sarcasmo. Desculpa, foi sem querer. Renata ficou completamente imóvel. Ela olhou para a mão de Paulo, depois para seu rosto. Marcos estava rindo. Outro investigador que tinha se aproximado parecia desconfortável, mas não disse nada. A recepcionista, uma mulher mais velha chamada Dona Célia, assistia a tudo em choque. Renata finalmente falou, sua voz baixa, mas firme. Você acabou de me agredir. Agredir? Paulo riu. Eu te dei um tapinha no ombro. Relaxa, não foi nada. Você está exagerando como sempre. Renata pegou seu celular e começou a digitar algo. Investigador Paulo Henrique Tavares.
matrícula 4158227, 15 anos de serviço. Lotado na Delegacia Central de Polícia de Porto Alegre. Paulo franziu a testa. O que você está fazendo? Documentando. Documentando o quê? Não aconteceu nada. Renata olhou ao redor. Dona Célia, a senhora viu o que aconteceu aqui? A recepcionista assentiu nervosamente. Vi, sim. Cala a boca, Célia. Paulo rosnou. Ninguém te perguntou nada. Intimidação de testemunha. Renata continuou digitando. Interessante. Paulo começou a ficar vermelho. Ele finalmente estava percebendo que tinha ido longe demais, mas seu orgulho não deixava ele recuar. Você está fazendo um escândalo por nada. Eu sou policial há 15 anos. 15 anos sem nenhuma reclamação formal no meu histórico. Ninguém vai acreditar em você. Renata terminou de digitar e guardou o celular. Ela olhou para Paulo com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Não era raiva. Não era medo. Era algo parecido com... Pena, você tem razão sobre uma coisa, investigador Tavares. Você tem 15 anos de serviço sem reclamação formal. 15 anos fazendo isso com pessoas que não tinham poder para revidar. 15 anos protegido por um sistema que prefere ignorar a resolver. Eu não fiz nada de errado. Você me reteve indevidamente um documento funcional. Você fez comentários discriminatórios sobre comunidades pobres e sobre minha aparência. Você invadiu meu espaço pessoal de forma intimidadora. E você me tocou de forma agressiva sem meu consentimento. Tudo isso enquanto eu estava em serviço como delegada da Polícia Civil. Paulo bufou. Delegada substituta, temporária. E pode fazer seu relatóriozinho, ninguém vai dar bola. Renata sorriu pela primeira vez. Foi um sorriso pequeno, quase triste. A gente vai ver. Ela se virou e subiu as escadas. Paulo a observou ir embora. Depois virou para Marcos e riu. Essas minas, cara. Qualquer coisa é um drama. Marcos riu também, mas parecia um pouco menos convencido. Você acha que ela vai mesmo fazer alguma coisa? Paulo deu de ombros. E se fizer? Ela é substituta temporária. Provavelmente nem vai estar aqui mês que vem. Eu tenho 15 anos de casa. Eu conheço o delegado geral. Eu tenho amigos na corregedoria. Ela não é nada. Do alto das escadas, Renata ouviu tudo. Ela continuou subindo, com suas anotações no celular e uma determinação fria no peito. Paulo Henrique Tavares não fazia ideia do que estava por vir. 3 semanas se passaram como um borrão de preparações, reuniões e uma quantidade absurda de papelada. Renata tinha se mantido longe da delegacia central, trabalhando principalmente de casa e em reuniões externas. Oficialmente, ela estava em treinamento administrativo para uma nova posição. Ninguém sabia exatamente qual posição. Paulo Henrique Tavares tinha esquecido quase completamente o incidente. Quase. Às vezes, quando passava pela recepção, ele se lembrava daquela delegada substituta metida. Provavelmente ela tinha pedido transferência depois de perceber que não aguentaria o ambiente pesado da delegacia. Era sempre assim com esse pessoal. Na manhã de segunda-feira, 10 de abril, Paulo chegou para o plantão às 7 da manhã. Havia um burburinho incomum na delegacia. Vários policiais estavam reunidos no pátio conversando em voz baixa. O que está acontecendo? Paulo perguntou a Marcos. Reunião geral. Convocação obrigatória para as 8 horas. Reunião? Sobre o quê? Marcos deu de ombros. Ninguém sabe. Só disseram que é importante. Vai ter gente da Secretaria de Segurança. Paulo franziu a testa. Reuniões com gente da secretaria nunca eram boas notícias. Geralmente significava cortes de orçamento, mudanças de procedimento ou algum sermão sobre conduta policial apropriada. Às 8 horas em ponto, todos os policiais da delegacia estavam reunidos no auditório. Era um espaço apertado que cheirava a mofo, com cadeiras desconfortáveis e um ar-condicionado que fingia funcionar. O delegado-geral Antônio Ferraz estava no palco, junto com outras 3 pessoas que Paulo não reconheceu. 2 homens de terno e uma mulher também de terno. Todos com aquela postura rígida de quem ocupava cargos importantes. Bom dia a todos. Ferraz começou, sua voz ecoando no microfone. Sei que essa convocação foi repentina, mas temos um anúncio importante a fazer. Paulo bocejou discretamente. Lá vinha o discurso. Como vocês sabem, nossa delegacia tem passado por um período de avaliação externa. A Secretaria de Segurança Pública, em conjunto com o Ministério Público e a Corregedoria Geral,
Conduziu uma análise detalhada de nossos procedimentos, estatísticas de atendimento e índices de satisfação da comunidade. Alguns murmúrios no auditório. Paulo trocou olhares com Marcos. Avaliação externa? Desde quando? Os resultados dessa avaliação indicaram a necessidade de mudanças estruturais significativas em nossa forma de operar, especialmente no que diz respeito ao relacionamento entre a polícia e as comunidades que servimos. Lá vem a palhaçada. Paulo murmurou para Marcos, que riu baixinho. Ferraz continuou. Portanto, foi tomada a decisão de implementar um novo modelo de gestão nesta delegacia. Um modelo focado em policiamento comunitário, redução de conflitos e uma abordagem mais humanizada no tratamento com o público. Paulo revirou os olhos. Policiamento comunitário. Aquela baboseira de novo. Para liderar essa transformação, foi necessário trazer alguém de fora. Alguém com experiência em reforma policial, com credenciais acadêmicas sólidas e, principalmente, com a confiança da comunidade. Um dos homens de terno se aproximou do microfone. Bom dia. Sou o secretário adjunto de Segurança Pública, Dr. Ricardo Mendes. É com grande satisfação que anuncio a nomeação da nova delegada-chefe da Delegacia Central de Porto Alegre. Paulo se endireitou na cadeira. Delegada-chefe? Eles tinham substituído o Ferraz? Não. O secretário adjunto continuou como se lesse os pensamentos da sala. O delegado-geral Ferraz permanece em sua posição, mas a partir de hoje, todas as operações e decisões administrativas desta delegacia estarão sob a supervisão direta da delegada-chefe, que responderá diretamente à Corregedoria e ao Ministério Público. Isso era inédito. Paulo nunca tinha ouvido falar de uma estrutura assim. Ferraz estava sendo basicamente rebaixado na prática, mesmo que mantivesse o título. Gostaria de pedir que todos recebam com respeito e profissionalismo a nova delegada-chefe, uma mulher com 15 anos de experiência em policiamento, mestrado em Segurança Pública pela Universidade Federal e especialização em Direitos Humanos e Policiamento Comunitário. Por favor, recebam a doutora Renata Alves Silva. O mundo de Paulo parou. Da lateral do palco, vestindo um uniforme impecável com as insígnias de delegada-chefe brilhando em seus ombros, entrou Renata. Não a delegada substituta temporária que ele tinha humilhado 3 semanas atrás. Não a mulher que ele tinha agredido enquanto ria com os colegas. Mas a delegada-chefe Renata Alves Silva, sua nova superiora direta. Paulo sentiu o sangue drenar de seu rosto. Ao seu lado, Marcos sussurrou um palavrão. Renata atravessou o palco com passos firmes. Ela cumprimentou o secretário adjunto, cumprimentou Ferraz, que parecia extremamente desconfortável, e finalmente se posicionou diante do microfone. Seus olhos percorreram a audiência lentamente. Quando encontraram Paulo, eles pararam por uma fração de segundo. Não havia triunfo neles, nem vingança. Apenas uma clareza fria e profissional. Bom dia a todos. Como o secretário Mendes acabou de informar, meu nome é Renata Alves Silva e, a partir de hoje, sou a delegada-chefe desta delegacia. Sua voz era firme, clara, sem nenhum traço da mulher que tinha sido humilhada semanas atrás. Esta era a voz de alguém no comando. Sei que muitos de vocês estão surpresos e talvez até desconfortáveis com essa mudança. Mudanças são sempre difíceis, especialmente em uma instituição com tradições e práticas estabelecidas ao longo de décadas. Paulo estava tendo dificuldade para respirar. Ela era a chefe dele. A mulher que ele tinha chamado de cotista, de mimizenta, a quem ele tinha agredido fisicamente. Mas mudanças são necessárias quando o status quo não está funcionando. E vamos ser honestos aqui. O relacionamento entre esta delegacia e a comunidade não está funcionando. Renata projetou um slide na tela atrás dela. Gráficos e números que mostravam índices alarmantes de insatisfação pública, reclamações na ouvidoria e casos de abuso de autoridade. Estes números são inaceitáveis. Eles indicam uma falha sistêmica em como nos relacionamos com as pessoas que juramos proteger. E isso acaba hoje. Paulo queria desaparecer. Queria que o chão se abrisse e o engolisse. Ele olhou ao redor, vendo as expressões de choque e desconforto nos rostos de seus colegas. Alguns pareciam genuinamente interessados. Outros pareciam irritados. Mas todos estavam ouvindo. Minha abordagem será baseada em 3 pilares: transparência, responsabilidade e respeito. Transparência em nossas ações e decisões.
responsabilidade por nossos erros e má conduta, e respeito por cada pessoa que entra nesta delegacia, independentemente de raça, classe social, gênero ou qualquer outra característica. Ela fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Eu sei que alguns de vocês vão resistir a essas mudanças. Eu sei que alguns acham que policiamento comunitário é baboseira, ou que tratar pessoas com respeito é ser mole com bandido. Eu conheço esses argumentos porque já ouvi todos eles. Os olhos dela encontraram Paulo novamente, e desta vez ficaram lá por um momento mais longo. Mas vou deixar algo muito claro desde o início. Má conduta não será tolerada. Racismo, sexismo, abuso de autoridade, agressão física ou verbal, qualquer forma de discriminação será tratada com todo o rigor das normas disciplinares e da lei. Não haverá proteção institucional. Não haverá apenas uma brincadeira. Não haverá impunidade. O silêncio no auditório era absoluto. Nos próximos dias, cada um de vocês será convocado para uma reunião individual comigo. Vamos discutir expectativas, revisar históricos de serviço e estabelecer metas claras de desempenho. Para aqueles com históricos problemáticos, haverá um período de avaliação especial. Paulo estava suando. Históricos problemáticos. Ela estava falando dele. Ela tinha que estar. Também vou implementar um novo sistema de câmeras corporais obrigatórias para todas as interações com o público. Não será opcional. E todas as gravações serão arquivadas em um sistema independente, acessível à Corregedoria e ao Ministério Público. Renata projetou outro slide. Além disso, vamos criar um canal direto de comunicação com a comunidade. Uma ouvidoria interna onde qualquer cidadão pode registrar elogios, reclamações ou denúncias de forma segura e anônima, se desejarem. Paulo mal estava ouvindo agora. Sua mente estava correndo, tentando calcular o tamanho do problema em que ele estava. 3 semanas atrás, ele tinha cometido praticamente todos os tipos de má conduta que ela acabara de listar. E ela tinha testemunhas. Dona Célia tinha visto tudo. Eu entendo que essa transição não será fácil. Renata continuou, sua voz suavizando um pouco. Eu não estou aqui para ser inimiga de vocês. Estou aqui para tornar esta delegacia melhor. Para tornar o trabalho de vocês mais eficaz e mais seguro. Porque quando a comunidade confia na polícia, quando há respeito mútuo, todos saem ganhando. Ela desligou os slides e voltou a olhar diretamente para a audiência. Mas não se enganem, eu não vim aqui para fazer amigos. Eu vim para fazer justiça. E se alguém nesta sala acha que pode continuar operando como sempre operou, intimidando, humilhando ou abusando de seu poder, eu sugiro fortemente que reconsidere sua carreira. O peso dessas palavras caiu sobre Paulo como uma tonelada de tijolos. Dito isso, para aqueles que estão dispostos a crescer, a aprender e a fazer parte dessa transformação, eu serei a maior defensora de vocês. Vou lutar por melhores condições de trabalho, por treinamento adequado, por reconhecimento quando merecido. Estamos no mesmo time, mas precisamos jogar com as mesmas regras. Renata finalizou com informações práticas sobre cronogramas de reuniões, novos procedimentos e canais de comunicação. Depois, abriu para perguntas. Ninguém levantou a mão por um longo momento. Finalmente, uma investigadora jovem chamada Patrícia perguntou sobre os novos protocolos de atendimento ao público. Renata respondeu com clareza e paciência, demonstrando um conhecimento profundo, não apenas de teoria, mas de aplicação prática. Ela citou casos específicos, estatísticas e estudos científicos. Não era discurso vazio, era expertise real. Após algumas perguntas técnicas, um policial mais velho chamado Roberto levantou a mão. Delegada-chefe, com todo respeito, a senhora não acha que essa abordagem humanizada pode comprometer nossa eficácia em combater o crime real? Renata sorriu, mas não era um sorriso condescendente. Roberto, certo? Ótima pergunta. Na verdade, estudos mostram o contrário. Quando há confiança entre polícia e comunidade, a taxa de resolução de crimes aumenta porque as pessoas cooperam mais. Elas prestam depoimentos, compartilham informações, ajudam em investigações. O policiamento ostensivo e agressivo pode dar uma sensação de controle a curto prazo, mas a longo prazo é contraproducente. Ela projetou mais dados, comparações entre delegacias com abordagens diferentes, mostrando claramente que o modelo comunitário tinha resultados superiores em praticamente todas as métricas relevantes. Roberto assentiu, parecendo genuinamente convencido. Depois de mais algumas perguntas,
Renata encerrou a reunião. Obrigada pela atenção de todos. Minha porta está sempre aberta. Literalmente. Vou manter uma política de porta aberta. Se precisarem falar comigo sobre qualquer coisa, profissional ou pessoal, eu estarei disponível. Enquanto as pessoas começavam a se levantar e sair, Renata acrescentou uma última coisa. Ah, e mais uma coisa. Para aqueles que possam estar preocupados com situações passadas, com coisas que talvez não tenham sido feitas da melhor forma, eu sugiro que venham conversar comigo diretamente. É sempre melhor enfrentar os problemas de frente do que esperar que eles explodam. Os olhos dela encontraram Paulo uma última vez. A mensagem era cristalina. Paulo saiu do auditório em estado de choque. No corredor, Marcos o alcançou. Cara, aquela é a mina que você... Você sabe. Eu sei, Paulo disse entre dentes. Mano, você está ferrado. Eu sei. Tipo, realmente ferrado. Eu sei. Marcos levantou as mãos em rendição. Ok. Só estou dizendo, você precisa pensar em como vai lidar com isso. Paulo encostou na parede do corredor, sentindo náusea. Como ele ia lidar com isso? A mulher que ele tinha agredido era agora sua chefe. Sua chefe direta. Com poder total para acabar com sua carreira. E pior, ela tinha todo o direito de fazer isso. Do outro lado do corredor, Renata passou por eles carregando uma pasta de documentos. Ela assentiu educadamente para ambos. Investigador Tavares, investigador Ferreira. Bom dia. Bom dia, delegada-chefe. Paulo conseguiu dizer. Ela continuou andando, mas antes de virar a esquina parou e olhou para trás. Ah, investigador Tavares. Pode passar no meu escritório hoje às 15h? Precisamos conversar. Não foi um pedido, foi uma ordem. Sim, senhora. Renata assentiu e desapareceu pelo corredor. Paulo olhou para Marcos, que tinha uma expressão de puro horror no rosto. Boa sorte, cara. Marcos disse. Você vai precisar. 15h chegaram rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Paulo tinha passado o dia inteiro em um estado de ansiedade paralisante. Ele não conseguia comer. Mal conseguia trabalhar. Cada vez que alguém passava por ele, Paulo se perguntava se já sabiam. Se Renata tinha contado para todos. Se ele ia ser escoltado para fora do prédio em desgraça. 5 minutos antes das 3, ele estava parado na frente da porta do escritório da delegada-chefe. A placa nova ainda cheirava a tinta fresca. Delegada-chefe Renata Alves Silva. Paulo respirou fundo e bateu na porta. Entre. O escritório tinha sido completamente reorganizado. As paredes agora exibiam certificados, diplomas e fotos de Renata em várias fases de sua carreira. Formatura da Academia de Polícia. Mestrado. Cerimônias de premiação. Em uma foto particularmente impressionante, ela estava ao lado do governador recebendo uma medalha de honra ao mérito. Como ele. Cada história partiu o coração de Paulo e simultaneamente o fortaleceu em sua determinação de mudar. Ele não podia desfazer o que tinha feito, mas podia garantir que nunca mais faria. E podia usar sua experiência para ajudar outros a não cometerem os mesmos erros. No 5º mês, Renata começou a dar a Paulo casos reais para trabalhar sob sua supervisão direta. Não eram casos simples. Ela propositalmente escolhia situações que testariam seus novos aprendizados. Um caso em particular foi decisivo. Uma dona de casa chamada Lúcia procurou a delegacia dizendo que estava sendo vítima de violência doméstica. Ela era negra, visivelmente nervosa, e tinha marcas de hematomas parcialmente escondidas por maquiagem. O Paulo de 6 meses atrás teria feito perguntas como: mas o que você fez para deixá-lo tão bravo? Ou, por que você não sai de casa? Perguntas que culpabilizam a vítima. Mas agora, Paulo conduziu o atendimento completamente diferente. Senhora Lúcia, obrigado por ter a coragem de vir aqui. Eu sei que não foi fácil. Eu quero que a senhora saiba que nada do que aconteceu é culpa sua. Ninguém merece ser agredido, independentemente das circunstâncias. Lúcia começou a chorar. Eu achei que vocês iam me julgar, que iam dizer que é problema de casal, que eu deveria resolver em casa. Não, senhora. Violência doméstica é crime grave, e nós vamos te ajudar. Vamos fazer o boletim. Vamos solicitar medida protetiva. E vamos te conectar com a rede de apoio. A senhora não está sozinha nisso. Paulo passou 2 horas ouvindo Lúcia, documentando cuidadosamente cada incidente, explicando todos os recursos legais disponíveis. Ele a tratou com dignidade, paciência e respeito total.
Quando Lúcia saiu, ela apertou a mão de Paulo. Obrigada, obrigada por me ouvir de verdade, por me fazer sentir que eu importo. Renata, que observava de longe, chamou Paulo depois. Você viu a diferença que fez na vida daquela mulher? Você pode ter salvado a vida dela hoje, porque ela agora tem esperança, tem suporte, tem um caminho para sair daquela situação. Esse é o poder que você tem como policial quando usa corretamente. Paulo sentiu algo que não sentia há anos. Orgulho genuíno do próprio trabalho. Não orgulho de poder ou intimidação. Orgulho de ter realmente ajudado alguém. No 6º mês, aconteceu o teste final de Paulo. Embora ele não soubesse na hora que era um teste, ele estava patrulhando sozinho quando recebeu um chamado sobre indivíduos suspeitos em um estacionamento de shopping. Quando chegou, viu 3 jovens negros conversando perto de um carro. Eles tinham entre 18 e 20 anos, vestiam roupas casuais, riam de algo em um celular. O Paulo antigo teria imediatamente assumido que eram suspeitos. Teria abordado de forma agressiva, exigido documentos, revistado, intimidado. Mas Paulo pausou. Ele observou realmente. Não viu nenhum comportamento criminoso. Viu 3 jovens fazendo o que jovens fazem, conversando, rindo, vivendo. Ele se aproximou de forma diferente. Boa tarde, rapazes. Tudo bem? Os 3 ficaram imediatamente tensos. Um deles, o mais velho, respondeu cautelosamente. Tudo, senhor. Ótimo. Recebi um chamado sobre movimento suspeito aqui. Vocês viram algo em comum por aqui? Eles trocaram olhares surpresos. O policial não estava assumindo que eles eram os suspeitos. Não, senhor. A gente só está esperando nosso amigo que está no shopping. Paulo assentiu. Entendi. Olha, só para tranquilizar quem fez o chamado, vocês se importariam de me dizer seus nomes? Só para eu registrar que conversei com vocês e está tudo certo? Claro. O jovem disse, ainda surpreso, mas visivelmente mais relaxado. Paulo anotou os nomes, conversou sobre o que eles faziam. Descobriu que eram estudantes universitários. Ele foi educado, profissional, respeitoso. Não revistou ninguém. Não pediu para abrir mochilas. Não fez nenhuma suposição. Obrigado pela cooperação, rapazes. Aproveitem o dia. Quando Paulo se afastava, ouviu um deles dizer para os outros. Cara, esse policial foi gente boa. Primeira vez que um policial me trata como pessoa. Paulo sentiu algo apertar no peito. Não era orgulho, era reconhecimento de quanto dano ele tinha causado antes. Quantos jovens como aqueles ele tinha humilhado, traumatizado, violado. Mas também sentiu esperança. Porque ele acabara de demonstrar que era possível fazer diferente. Era possível ser um policial que oferecia segurança sem oprimir, que protegia sem discriminar. Mais tarde, Renata o chamou no escritório. Eu recebi o relatório da sua abordagem no shopping hoje. Paulo ficou tenso. Eu fiz algo errado? Não. Você fez tudo certo. Aquilo foi um teste, Paulo. Eu que pedi para a segurança do shopping fazer aquele chamado. Eu queria ver como você reagiria a uma situação ambígua envolvendo jovens negros sem minha supervisão direta. Paulo ficou surpreso. Um teste? E você passou brilhantemente. Você tratou aqueles jovens com respeito, não fez suposições, não abusou do seu poder. Você foi exatamente o tipo de policial que eu quero nesta delegacia. Ela pegou um documento oficial. Paulo Henrique Tavares, você completou com sucesso o programa de reabilitação profissional. E mais do que isso, você realmente se transformou. Eu vejo mudança genuína e profunda em você. Não é performance, não é estratégia, é real. Paulo sentiu os olhos arderem de novo. Obrigado, delegada-chefe, por não desistir de mim, por acreditar que eu podia mudar quando eu mesmo não acreditava. Eu não fiz nada além de dar a oportunidade. Você fez o trabalho duro, você confrontou seus demônios, reconheceu seus erros e escolheu ser melhor. Todo dia você escolheu ser melhor. Renata se levantou e estendeu a mão. Bem-vindo de volta, investigador Tavares. Agora como membro completo desta nova delegacia que estamos construindo. Paulo apertou a mão dela, emocionado demais para falar. Mas nosso trabalho não acabou. Renata continuou. Mudança não é um destino, é uma jornada contínua. Você vai ter que trabalhar nisso todos os dias pelo resto da sua carreira. Vai ter momentos em que seus velhos instintos vão tentar voltar. E você vai ter que conscientemente escolher fazer diferente. Eu entendo. E eu estou comprometido. Para sempre, eu sei que está.
Por isso eu tenho uma proposta para você. Ela abriu outra pasta. Eu quero criar um programa de treinamento para todos os policiais desta delegacia. Um programa baseado no que você passou. E eu quero que você seja o coordenador. Paulo ficou chocado. Eu? Mas eu sou a última pessoa que deveria estar ensinando outros sobre como agir corretamente. Não. Você é exatamente a pessoa certa. Porque você conhece os dois lados. Você sabe como é estar preso naquela mentalidade tóxica. Você sabe os truques que sua mente faz para justificar comportamento injustificável. E você sabe como é sair desse lugar escuro. Isso te torna a pessoa perfeita para guiar outros nessa jornada. Mas e se eu não for bom nisso? E se eu falhar? Você não vai estar sozinho. Vamos trabalhar juntos. Doutora Ana Amanda vai estar envolvida. Líderes comunitários vão participar. Será um esforço coletivo. Mas eu preciso de alguém que possa falar de igual para igual com os policiais. Alguém que eles não possam acusar de não entender como é lá fora. Paulo pensou por um longo momento. Eu aceito. Mas com uma condição. Qual? Que eu possa contar minha história completa. Os erros que cometi, as pessoas que machuquei, a agressão contra você. Tudo, sem esconder nada. Porque se eu vou fazer isso, tem que ser com honestidade total. Renata sorriu. Concordo completamente. Vulnerabilidade é força, Paulo. E sua disposição de expor suas próprias falhas vai tornar sua mensagem muito mais poderosa. Nos meses seguintes, Paulo mergulhou em seu novo papel com dedicação total. Ele trabalhou com Renata e doutora Amanda para desenvolver um currículo abrangente que cobria viés implícito, direitos humanos, policiamento comunitário, trauma e saúde mental policial. Mas a parte mais impactante do programa era quando Paulo compartilhava sua própria história. Na primeira sessão de treinamento com um grupo de 20 policiais veteranos, Paulo estava nervoso. Ele sabia que alguns daqueles homens e mulheres eram seus amigos. Pessoas que tinham rido com ele de suas piadas. Pessoas que operavam da mesma forma tóxica que ele operava. Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Henrique Tavares. Alguns de vocês me conhecem. Eu estive nesta delegacia por 15 anos. E durante a maior parte desse tempo, eu fui um policial terrível. O silêncio na sala era absoluto. Eu acho que era bom no meu trabalho. Tinha boas taxas de resolução de casos. Recebi comendações. Mas eu era terrível onde realmente importava. No tratamento com as pessoas. Ele projetou uma foto na tela. Era uma imagem das câmeras de segurança mostrando o momento em que ele agrediu Renata. Alguns policiais na audiência reconheceram a cena. Murmúrios de surpresa ecoaram pela sala. Essa é eu, há 8 meses atrás, agredindo a mulher que é agora minha chefe, a delegada-chefe Renata Silva. Eu a agredi porque ela é negra, porque eu assumi, baseado apenas na cor da pele dela, que ela não merecia estar aqui, que ela tinha conseguido o cargo por esquema ou cota. Paulo deixou as palavras assentarem. Acontece que ela tinha 15 anos de experiência policial, mestrado em segurança pública, e era infinitamente mais qualificada que eu em todos os aspectos. Mas eu não vi nada disso. Eu só vi a cor da pele dela e decidi que sabia tudo o que precisava saber. Ele projetou as fotos das 17 vítimas de suas interações problemáticas. Essas são 17 pessoas que procuraram ajuda policial e saíram machucadas por mim. Dona Amélia, que queria fazer um BO de furto e foi culpabilizada. João Carlos, que foi agredido e ainda teve que se justificar. Marcos Vinícius, um estudante brilhante que agora tem trauma de polícia por causa de mim. Paulo contou cada história, não poupando detalhes, não se pintando de forma favorável. Eu achava que estava fazendo meu trabalho. Eu achava que estava sendo eficiente, evitando ser enrolado. Mas a verdade é que eu estava operando a partir de preconceito puro. Racismo, classismo, uma visão de mundo que divide pessoas em merecedoras e não merecedoras, de respeito básico. Ele fez uma pausa, olhando para os rostos na audiência. Alguns pareciam desconfortáveis, outros pareciam defensivos. Alguns poucos pareciam estar realmente refletindo. A delegada-chefe Renata me deu uma escolha: ser demitido ou passar por 6 meses de reabilitação profissional intensiva. Eu escolhi a reabilitação. E foi a coisa mais difícil e mais importante que já fiz na vida. Paulo descreveu o programa em detalhes. O trabalho comunitário, as sessões de terapia, os workshops, os encontros de desculpas.
Eu descobri que tinha vieses que nem sabia que existiam. Descobri que estava carregando o trauma do trabalho de formas que me faziam desconectar da empatia. Descobri que muitas verdades que eu acreditava sobre policiamento eram, na verdade, mitos perigosos que causam dano. Ele projetou dados científicos sobre eficácia de diferentes abordagens policiais. Policiamento comunitário funciona melhor que policiamento agressivo. Isso não é opinião. É fato científico comprovado. Quando comunidades confiam na polícia, as taxas de resolução de crimes aumentam dramaticamente. Quando policiais tratam pessoas com respeito, há menos conflito, menos violência, menos perigo para todo mundo. Um policial veterano levantou a mão. Era Roberto, um homem que tinha uma reputação similar à que Paulo tinha antes. Paulo, com todo respeito, isso não é o mundo real. Lá fora é perigoso. A gente não tem tempo para ficar fazendo terapia com criminoso. Paulo esperava essa pergunta. Roberto, eu pensei exatamente a mesma coisa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já tratou alguém como criminoso e depois descobriu que a pessoa era inocente? Roberto hesitou. Algumas vezes. E como essas pessoas reagiram a você depois? Elas cooperaram? Elas te trataram bem? Não. Geralmente ficavam com raiva. Exatamente, porque você as machucou sem motivo. E aí, na próxima vez que você precisar de cooperação daquela comunidade, ninguém vai querer ajudar. Porque você criou inimigos ao invés de aliados. Paulo se inclinou para a frente. Roberto, ninguém está dizendo para você não ser cuidadoso. Ninguém está dizendo para ignorar segurança. Mas há uma diferença enorme entre ser cauteloso profissionalmente e ser agressivo discriminatoriamente. Você pode fazer abordagens seguras tratando pessoas com respeito. As duas coisas não são mutuamente exclusivas. Outra policial, uma mulher chamada Fernanda, levantou a mão. Paulo, você realmente acha que todos nós temos esses preconceitos? Eu nunca me considerei racista. Fernanda, eu também nunca me considerei racista. Mas quando eu fiz os testes de associação implícita, quando eu realmente analisei meu comportamento honestamente, percebi que tinha preconceitos profundos que afetavam minhas decisões todos os dias. Ele projetou exemplos de viés implícito. Vou te dar um exemplo. Se você vê um homem branco bem vestido saindo de uma loja de eletrônicos com uma caixa grande, qual é seu primeiro pensamento? Que ele comprou algo. Fernanda respondeu. E se é um homem negro jovem com as mesmas roupas, saindo com a mesma caixa? Fernanda abriu a boca, depois a fechou. Eu acho que meu primeiro pensamento seria verificar se ele tem nota fiscal. Por quê? Porque você foi condicionada a associar negritude com criminalidade. Isso não te faz má pessoa, mas faz de você alguém que precisa trabalhar conscientemente para interromper esses pensamentos automáticos prejudiciais. A sessão de treinamento durou 4 horas. Foi intensa, emocional, desconfortável. Mas no final, vários policiais se aproximaram de Paulo. Cara, obrigado por compartilhar isso. Um deles disse, eu me vi em muitas das coisas que você falou. E isso está me fazendo pensar, eu também quero fazer o programa. Outro disse, eu acho que preciso. Nos meses seguintes, Paulo treinou dezenas de policiais. Alguns resistiram, alguns zombaram, mas muitos abraçaram a oportunidade de crescer. 1 ano depois da agressão inicial, Renata convocou uma reunião geral na delegacia. Os números que ela apresentou eram impressionantes. Em 12 meses, vimos uma redução de 68% em reclamações formais de abuso de autoridade. Vimos um aumento de 54% em casos resolvidos porque as comunidades estão mais dispostas a cooperar. Vimos uma redução de 41% em uso de força pelos nossos policiais porque estamos usando técnicas de desescalação. Ela mostrou depoimentos de cidadãos. Pela primeira vez na vida, eu não tive medo quando vi um policial se aproximar. O investigador me ouviu de verdade e me ajudou. Eu vi um policial brincando com as crianças na praça ao invés de ameaçá-las. Renata olhou para todos os policiais reunidos. Essa transformação não aconteceu porque eu impus regras de cima para baixo. Aconteceu porque muitos de vocês escolheram ser melhores. Escolheram fazer o trabalho difícil de confrontar preconceitos. Escolheram aprender novas formas de fazer policiamento. Ela chamou Paulo ao palco. Investigador Paulo Tavares representa exatamente essa transformação. Há 1 ano, ele agrediu uma colega baseado em racismo. Hoje,
Ele lidera nosso programa de treinamento e tem ajudado dezenas de policiais a se tornarem melhores profissionais e seres humanos. Paulo subiu ao palco com humildade. Eu não estou aqui para ser celebrado, ele disse. Estou aqui para lembrar a todos, e a mim mesmo, que mudança é possível, mas requer trabalho constante. Eu ainda tenho que me policiar todos os dias. Ainda tenho que interromper pensamentos automáticos. Ainda estou em processo de crescimento. Ele olhou para Renata com gratidão óbvia. Mas eu posso dizer com total honestidade que hoje eu sou um policial infinitamente melhor do que era há um ano. Eu realmente protejo e sirvo. E isso não me faz mais fraco ou menos eficaz. Me faz mais forte e mais eficiente. 2 anos após o incidente inicial, a Delegacia Central de Porto Alegre tinha se tornado modelo nacional de reforma policial. Delegações de outras cidades vinham observar o programa. Universidades estudavam os resultados. A mídia cobria a transformação como caso de sucesso. Mas para Paulo, o momento mais significativo não foi nenhum reconhecimento público. Foi algo pequeno, pessoal, que aconteceu numa tarde comum. Ele estava patrulhando um bairro residencial quando viu Marcos Vinícius, o estudante universitário que ele tinha humilhado anos atrás. Marcos estava entrando em um prédio com livros nos braços, claramente voltando da universidade. Paulo parou a viatura e desceu. Seu coração batia forte. Ele não tinha falado com Marcos desde o encontro de desculpas 1 ano e meio atrás. Marcos. O jovem se virou e ficou tenso ao ver o uniforme policial. Mas então ele reconheceu Paulo e sua expressão mudou para algo mais complexo. Não era exatamente amizade, mas também não era mais medo puro. Investigador Tavares. Desculpa interromper. Eu só queria... Eu vi você e queria saber como você está. Como vão os estudos? Marcos pareceu surpreso pela pergunta genuína. Vão bem. Eu estou no último ano de engenharia mecânica, me formando em 6 meses. Isso é incrível, Marcos. Parabéns de verdade. Houve um silêncio um tanto desconfortável. E a ansiedade? Paulo perguntou hesitantemente. Você ainda está fazendo terapia? Ainda estou. Mas melhorou muito. Especialmente depois que eu percebi que nem todos os policiais são, bem, como você era. Paulo assentiu, aceitando a crítica justa. Eu vi você na TV, Marcos disse, falando sobre o programa de reforma, sobre sua história. O que você achou? Marcos pensou por um momento. Eu achei corajoso. Não muita gente teria a humildade de expor os próprios erros daquele jeito. Não sei se eu consigo dizer que te perdoei completamente. Algumas cicatrizes ainda doem, mas eu respeito o que você está fazendo. Obrigado, Marcos. E eu vou passar o resto da minha carreira tentando compensar o dano que causei, não só a você, mas a todos que foram machucados por policiais como eu era. Você está no caminho certo, Marcos disse. Mês passado, um amigo meu foi abordado por um dos policiais que passou pelo seu programa. Disse que foi a primeira abordagem policial da vida dele onde ele não se sentiu desumanizado. Esse é o objetivo. Fazer com que pessoas como você não tenham mais medo de quem deveria protegê-las. Eles conversaram por mais alguns minutos. Não se tornaram amigos. Talvez nunca se tornassem. O dano tinha sido profundo demais. Mas havia algo ali que não existia antes. Respeito mútuo. Reconhecimento de humanidade. Quando Paulo voltou para a viatura, ele sentiu uma paz que não sentia há anos. Não era absolvição. Ele não merecia absolvição. Mas era a confirmação de que seu trabalho estava fazendo diferença real. Na primavera do 3º ano após a agressão, aconteceu algo que fechou o círculo de forma poderosa e inesperada. Renata convocou Paulo para seu escritório com urgência. Precisamos conversar sobre algo sério. Ela disse, seu rosto indecifrável. O estômago de Paulo afundou. Ele tinha feito algo errado. Seus velhos padrões tinham voltado sem que ele percebesse. Eu recebi uma ligação hoje. Do secretário estadual de Segurança Pública. Paulo esperou, tenso. Eles querem expandir nosso programa de reforma policial para todo o estado. E querem que eu assuma como secretária adjunta para reformas e policiamento comunitário. Paulo sentiu alívio, mas também apreensão. Isso é incrível, delegada-chefe. Você merece completamente. Há uma condição. Renata continuou. Eles querem que você venha comigo, como coordenador estadual de treinamento. Você viajaria por todo o estado, implementando o programa em outras delegacias. Paulo ficou em choque absoluto. Eu? Mas... Paulo, você transformou esta delegacia.
Policiais que antes eram resistentes agora são advogados da reforma. Você faz isso porque você fala a língua deles. Porque você esteve onde eles estão e chegou onde eles podem chegar. Eu não sei se estou pronto para isso. Renata sorriu. Você nunca vai se sentir completamente pronto. Eu não me senti pronta quando aceitei ser delegada-chefe. Mas a gente faz mesmo assim, porque o trabalho é importante demais para esperar até nos sentirmos perfeitamente preparados. Paulo pensou em Dona Amélia, em João Carlos, em Marcos Vinícius. Pensou em todos os cidadãos em outras cidades que estavam sendo maltratados por policiais presos na mesma mentalidade tóxica que ele esteve. Pensou na diferença que ele poderia fazer. Eu aceito, ele disse finalmente. Se você acha que eu posso fazer isso, eu aceito. 5 anos depois do tapa que mudou tudo, Paulo estava em Florianópolis, dando treinamento para policiais de mais uma delegacia. Ele tinha viajado por 20 cidades no último ano, tocando centenas de policiais com sua história. Cada sessão começava da mesma forma. Ele mostrava o vídeo da agressão. Ele contava sua história sem filtros, e ele demonstrava, através de sua própria transformação, que mudança era possível. Após uma sessão particularmente intensa, uma jovem policial se aproximou. Ela tinha lágrimas nos olhos. Investigador Tavares, obrigada. Eu reconheci muito do meu próprio comportamento na sua história. Eu nem percebia que estava agindo com preconceito. Mas agora eu vejo. E o que você vai fazer com esse conhecimento? Paulo perguntou gentilmente. Vou mudar. Vou fazer melhor. Como você fez? Então minha história valeu a pena. Naquela noite, Paulo ligou para Renata, que agora coordenava reformas em nível estadual. Mais uma delegacia no programa. Ele relatou. 23 policiais treinados, pelo menos 15 mostraram receptividade real. Você está mudando o mundo, Paulo. Uma delegacia, um policial de cada vez. Nós estamos mudando o mundo, Paulo corrigiu. Isso só é possível porque você apostou em mim quando seria muito mais fácil simplesmente me destruir. Eu não apostei em você, Renata disse. Apostei na possibilidade de transformação. Você provou que eu estava certa. Após desligar, Paulo abriu seu laptop e escreveu uma entrada em seu diário. Algo que Dra. Amanda tinha sugerido anos atrás e que ele mantinha religiosamente. Ano 5. Ainda acordo algumas manhãs com vergonha do homem que eu era. Mas também acordo com propósito. Cada policial que eu ajudo a transformar é uma redenção parcial. Nunca será completa. Nunca deveria ser, mas é real. E continua valendo a pena. Ele olhou para uma foto na mesa do hotel. Era da reunião anual da delegacia, tirada mês passado. Lá estava toda a equipe, incluindo Renata ao centro. Ao lado dela, Paulo. Não mais o investigador problemático, mas o coordenador de treinamento. E no canto da foto, quase imperceptível, estava Marcos Vinícius. Ele tinha sido convidado para falar na reunião sobre a perspectiva das comunidades. Sua presença ali, mesmo depois de tudo que tinha sofrido, era um testemunho de perdão não completo, mas de reconhecimento de que mudança era real. 7 anos após o tapa, Paulo recebeu um Prêmio Nacional de Inovação em Segurança Pública. Durante o discurso de aceitação, ele fez questão de deixar algo muito claro. Eu não deveria estar recebendo prêmios. Eu deveria ter sido demitido e processado 7 anos atrás, quando cometi uma série de atos graves de má conduta e racismo. O fato de eu estar aqui não é mérito meu. É testemunho da visão extraordinária de uma mulher, a agora secretária adjunta Renata Alves Silva, que escolheu justiça restaurativa ao invés de apenas punitiva. Ele fez uma pausa, emocionado. Mas eu quero ser claro. Justiça restaurativa não significa ausência de consequências. Significa consequências que restauram, que transformam, que constroem ao invés de apenas destruir. Eu passei 7 anos trabalhando todo dia para ser melhor. E vou passar o resto da minha carreira e da minha vida fazendo o mesmo. Da plateia, Renata assistia com um sorriso. Ao lado dela estavam Dra. Amanda, Dona Maria do Morro da Cruz e até Marcos Vinícius, agora engenheiro formado trabalhando em projetos de infraestrutura em comunidades carentes. Após a cerimônia, um jornalista perguntou a Renata: Secretária, você tem algum arrependimento sobre como lidou com o caso do investigador Tavares? Renata pensou cuidadosamente. Arrependimento não, mas reconhecimento de complexidade sim. Justiça restaurativa não funciona para todos. Algumas pessoas não querem mudar. Outras não conseguem.
E para vítimas de alguns crimes, especialmente crimes violentos graves, a justiça restaurativa pode não ser apropriada ou suficiente. Ela fez uma pausa, mas no caso do Paulo, eu vi algo recuperável. Vi um homem que tinha sido corrompido por um sistema doente, mas que ainda tinha a capacidade de empatia enterrada lá no fundo. Vi alguém que, com as ferramentas certas e a vontade de fazer o trabalho duro, poderia se tornar não apenas um policial melhor, mas um agente de mudança. E você estava certa? Renata olhou para Paulo, que agora conversava animadamente com um grupo de jovens policiais, claramente inspirando-os. Sim, mas o crédito é dele. Eu apenas abri a porta. Ele escolheu atravessá-la. E continua escolhendo, todos os dias. Nona, 10 anos após o tapa que mudou 2 vidas e transformou uma instituição inteira, Paulo Henrique Tavares estava dando sua última palestra antes da aposentadoria. 25 anos de carreira policial. Os primeiros 15 como parte do problema. Os últimos 10 como parte da solução. Quando eu olho para trás, ele disse para uma audiência de 200 policiais de todo o estado, eu vejo 2 carreiras distintas. A primeira foi construída em arrogância, preconceito e abuso de poder. A segunda foi construída em humildade, aprendizado constante e serviço genuíno. Ele mostrou estatísticas na tela. Nos 10 anos desde que nosso programa começou, vimos uma redução de 72% em casos de abuso policial no estado. Vimos aumento de 58% em confiança pública policial. Deu um tapa em uma mulher negra e congelou quando ela virou sua chefe.